Não existe possibilidade de restauração na democracia no Brasil que não passe pela destruição institucional do Alexandre de Moraes. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Se você me engana uma vez, a culpa é sua. Se você me engana duas vezes, a culpa é minha. E eu posso citar vários acordos aqui, não cumpridos pelo Alexandre, mas a direita bolsonarista, pelo menos, deveria, no dia 7 de setembro de 2021, ter aprendido a lição. 2021. Se você tem mais do que 5 anos de idade, 4 anos e meio de idade, você deveria lembrar disso. Quando o Bolsonaro assinou aquela cartinha ridícula, redigida pelo Michel Temer, pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes, depois do povo ir para as ruas dizer, eu autorizo. Eu me lembro, foi maravilhoso. Eu não vou comentar aqui, porque eu não quero... Eu tô canimédio também, não quero mais treta. Mas eu me lembro dos comentaristas, colegas, que tiveram que ir para o ar, passar pano para o Jair Bolsonaro, e eu me lembro de falar para uma dessas colegas, falar assim, graças a Deus eu não tenho que entrar hoje para fazer pingos nos is, etc, etc. Eu não lembro se não sei se eu estava na Jovem Pan, se eu tinha saído, ou se eu ia entrar mais tarde, mas eu me lembro assim, graças a Deus que eu não tenho que comentar para dizer que essa cartinha é uma péssima ideia. E os comentaristas hoje, eles pagam de limpinhos agora, estão chamando até o Flávio de Centrão, né? Naquela época foram lá e passaram panão para o Bolsonaro. Aquela cartinha, o que os palpiteiros na internet não sabem, é que ali também existia um acordo de bastidores. Qual era o acordo? O Alexandre de Moraes exigiu aquela cartinha, estava furioso. O Michel Temer aparece para salvar o dia. Meu Deus do céu. Michel Temer aparece para salvar o dia e escreve uma cartinha e o governador Tarcísio pode dizer, ele estava nessa história, inclusive recomendou que o Bolsonaro assinasse a cartinha. Mas tinha uma promessa. Não foi simplesmente um ato de fraqueza. Tinha uma promessa. E qual era a promessa? A promessa que daria ali uma semana e o Alexandre, uma semana para manter as aparências e tal, e o Alexandre encerraria os inquéritos ilegais no Supremo Tribunal Federal, inclusive o inquérito das fake news. Essa era a promessa. E depois isso se tornou público. O próprio presidente está aí na tela de vocês. O próprio presidente Bolsonaro, na época que eu ouvi a história, depois o próprio presidente Bolsonaro contou essa história desse acordo. Não é o Paulo Figueiredo falando. Com pessoas contra e com pessoas a favor. Por exemplo, o governador Tarcísio, naquele momento, dizendo que era a favor. Personalidade, não por maldade, não por falta de estar do lado do Alexandre, não por nada disso. Personalidade, achou que era o melhor caminho. E eu volto a dizer, se você tem mais de 5 anos de idade, você vai lembrar que o Alexandre não cumpriu nada. Bolsonaro, então, se humilhou, fez a parte dele, assinou a carta, né? Fez a parte dele, e o Alexandre depois falou assim, valeu, queridão. Esse é o Alexandre. Né? Aconteceu a mesma coisa com os membros da CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eles entraram em um acordo com o Alexandre, em que ele havia se comprometido a compartilhar provas e informações colhidas nas investigações do STF sobre o 8 de janeiro e se comprometeu até a designar um dos seus juízes auxiliares para viabilizar o repasse dessas informações. Passaram-se 4 meses e o que o Alexandre fez? Porra nenhuma, uma banana para vocês. Então, o que adianta fazer acordo com o Alexandre? E eu digo isso, me traz um certo desespero a essa altura do campeonato, porque tem gente que ainda quer fazer acordo com o Alexandre. Dentro da direita. Não só do Centrão, dentro da direita. Eu citei aqui o governador Tarcísio, vota em Tarcísio para São Paulo, eu só estou dando um exemplo de visão dentro da direita. Mas é a ideia de que o Alexandre não se briga com o Alexandre, a gente se une com ele. O Alexandre existe o tempo inteiro. E esse episódio só serve para a gente voltar aqui para eu falar o seguinte, meu filho, nós avisamos, não dá para fazer acordo com o Alexandre. Nem tudo na vida, pessoal do Centrão, nem tudo se resolve com acordo.
Tem coisa, o mal, ele precisa ser combatido até ser destruído. Não é que o Alexandre a gente se vê, a gente se junta a ele. O Alexandre a gente destrói. Não existe possibilidade de restauração na democracia no Brasil que não passe pela destruição institucional do Alexandre de Moraes. Não é tiro, não é matar, é destruição institucional, é responsabilização com base na lei. Eu já falei, a gente fala que o bolsonarismo é o bolsonarismo do acordo Caracu, né? Onde eles entram com a cara de pau e a gente entra com o resto do acordo Caracu. Mas o acordo com Alexandre de Moraes é um outro tipo de acordo. Ele não é nem o acordo Caracu. Ele é o acordo 68. Vocês conhecem o acordo 68? Respondo aqui no chat. Tirem as crianças da sala. O acordo 68 ele é um tipo muito específico de acordo. Você conhece a posição 69, né? Você que tem mais de 18 anos de idade, e algumas pessoas, infelizmente, com menos de 18 anos de idade, conhecem o acordo 69. Né? O acordo 69 é você me chupa e eu te chupo. Né? É o acordo 69. Agora, o Alexandre inaugura o acordo 68. O que é o acordo 68? O acordo 68 ele é igual ao 69, só que você me chupa e eu fico te devendo uma. Esse é o acordo 68. Então, nós acordo com o Alexandre de Moraes vai ser sempre assim. A gente faz a nossa parte e ele fica nos devendo uma. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Isso tem que ser dito. Tem que ser dito em português. Desculpa aqui ter que tirar as crianças da sala, mas é que assim, de repente, as pessoas entendem. Então o Alexandre ficou devendo uma para o Paulinho da Força, ficou devendo uma para o Gumota, ficou devendo uma para o Davi Alcolumbre. Enquanto isso, quem está absolutamente esculhambado é o pobrezinho do cara que está precisando da dosimetria para sair de casa. Os coitados dessas pessoas. A gente nem queria essa história. Nem queria essa história de dosimetria. A gente, não sei se vocês lembram, a gente começa a ter que defender a dosimetria aqui quando a gente foi avisado que o Trump retiraria a Magnitsky. Os efeitos da Magnitsky. A gente foi aqui. Obviamente, a gente sabia dessa informação antes de vocês. Não dava para tornar essa informação pública, porque no momento em que a gente perdesse a Magnitsky, nem a dosimetria seria aceita. Lembra que essa dosimetria só foi aceita porque o Alexandre estava com o Donald Trump sancionando ele, ameaçando o André Esteves, etc., que levou o escândalo do Banco Master. Aí perdemos o nosso leverage, falamos assim, ou a gente consegue a dosimetria agora, ou a gente não vai conseguir nada. Agora que não tem mais Magnitsky, o que acontece? O Alexandre não vai dar nada. E se você tem dúvida de que as duas coisas foram conectadas, o Lula disse isso na coletiva de imprensa depois de ter conversado com o Trump. Virou e falou, a gente fez a dosimetria. Então agora tem que tirar as sanções de visto também. E o Lula falou. Veja que loucura, né? A gente vivia num mundo onde as pessoas falavam, visto não tem importância. O Lula falou na coletiva. Qual foi a contrapartida que o Brasil deu? A dosimetria. Então, aí a gente ficou, né? Conseguiu a dosimetria. Agora que não tem mais a Magnitsky, o Alexandre vai lá e ficou devendo uma para o Trump também. E esse é o mundo com o qual a gente lida. Né? Tem nem tudo. E esse aqui é o problema. Vocês têm que saber a diferença entre quem tem acesso à informação. Eu tenho acesso à informação de tudo. Eu não trato de todos os assuntos. Eu não sou presidente da Câmara, eu não estou no Brasil o tempo inteiro. Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem relacionada, conversa com os políticos. E, nesse caso, muitas vezes, eu estou dentro da notícia. Né? O Zé Maria Trindade, uma vez, me disse no Pingo nos Is, Paulo, a gente, muitas vezes, como jornalista, a gente tem que decidir se a gente quer informar a notícia ou se a gente quer estar dentro da notícia. E eu nunca me furtei a fazer mais do que informar a notícia. Só que o meu ponto daquela história é que se você está dentro da notícia, você sabe das informações. Então, hoje, dá para olhar para trás e contar toda essa história para vocês com um monte de informação que os palpiteiros da internet não tinham. E é por isso que às vezes a gente fica sozinho e a gente fala as coisas e não é compreendido. Então, hoje dá para falar muitas outras coisas para vocês. Dá para falar, por exemplo, de outro que não dá para confiar, que é o caso do Joesley Batista.
A gente falou sobre o Wesley Batista, eu fui o primeiro a falar da influência do Wesley Batista junto ao Donald Trump, né? E agora a gente está tendo, ontem, hoje, depende do teu fuso horário, eu estou num fuso horário completamente diferente de vocês. Mas o Wesley Batista, André Esteves, no mesmo evento do Trump Jr., as notícias de que o Trump conversou com o Lula pelo telefone do Wesley Batista. Bom, na última quinta-feira, nós não tivemos o nosso Paulo Figueiredo Show, por uma razão muito simples. Eu sempre digo aqui que o nosso programa não é um programa em que a gente simplesmente comenta as notícias do dia que estão dando audiência. Eu acho que tem vários comentaristas que fazem isso, vão fazer isso melhor do que eu. Não é esse o nosso modus operandi. Em Paulo Figueiredo Show, a gente tem um compromisso, eu tenho um compromisso muito claro com a minha equipe. Se a gente não tem alguma coisa a agregar ou a comentar sobre um assunto, se a gente não tem as informações para conversar com você, espectador, se a gente não tem, a gente não comenta. E vocês podem perceber que sempre que a gente traz alguma coisa ao programa, não é para a gente comentar sobre algo em si, né? A gente usa os fatos cotidianos para expandir a discussão e conectar o assunto a pontos que eu considero que são mais relevantes. Eu não tenho paciência, eu odiava fazer Jornal da Manhã na Jovem Pan, saiu uma noticiazinha, eu tinha que 30 segundos de comentar, 1 minuto e meio, Paulo. Eu não tenho saco de fazer isso. Fazia porque é o ofício, nem tudo que a gente faz no nosso trabalho a gente gosta, mas certamente eu odiava fazer esse tipo de coisa. Eu gosto de assuntos mais profundos, eu gosto de usar uma notícia para a gente ter discussões muito mais sérias. Como na quinta-feira passada, a gente não sabia ao certo o que tinha acontecido na reunião entre o Trump e o Lula, a gente não teve programa, né? E à medida que eu fui, de novo, jornalista com fonte, não é palpiteiro de internet. Palpiteiro de internet são os outros, não todos. Mas palpiteiros de internet são as pessoas que têm que comentar as coisas sem saber o que aconteceu. E à medida que eu fui me informando, me inteirando do que foi acontecendo, recebendo informações de fonte lá de dentro, eu fui aumentando os meus comentários. Por isso que eu fiz um reel sobre esse assunto no final de semana, que, aliás, viralizou, milhões de visualizações. Eu queria agradecer a vocês por ter assistido e compartilhado, inclusive, sobre justamente esse assunto. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.